debatedores, a professora Kátia Paranhos, da Universidade Federal de Uberlândia, Departamento de História. A professora Kátia é doutora em História pela Unicamp e é autora de um livro publicado também pela Unicamp, cujo título é Era uma vez São Bernardo. Seja bem-vindo, professor. O debatedor é o professor Paulo Sérgio Moro, né, bastante conhecido aqui em nosso meio, a gente tem participado dos dois últimos seminários. O professor Moro, ele é doutor em Educação pela Universidade Católica de São Paulo, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua nos programas de mestrado e doutorado em Educação, e é autor de um livro também publicado pela editora da Unicamp, da contestação à conformação, a formação sindical, da CUT e a reestruturação capitalista. Dá uma venda aí na banquinha. O outro debatedor é o professor Giovanni Alves, nós desejamos aí as boas-vindas a essa mesa. O professor Giovanni, juntamente com a professora Fátima, é o organizador e o coordenador desse evento. O professor Giovanni, como todos já sabem, é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, é professor aqui da Unesp Marília, e tem diversos livros publicados pela editora Boitempo, além de diversos artigos em revistas e periódicos especializados. Essa mesa, que vai debater então o trabalho de educação e subjetividade, é uma mesa que a gente vem pensando nela desde o ano passado, né? Haja vista a importância que ocupa essa relação entre trabalho e educação, e que passa pela questão da formação, da qualificação profissional, ou seja, é um tema, um problema bastante rico. Nós vamos começar com a professora Kátia Paranhos. Bom dia, é um prazer estar aqui. Gostaria de inicialmente agradecer o convite do Giovanni. Primeira vez que eu estou em Marília e, ao mesmo tempo, numa situação, de greve. Quero deixar bem claro também a importância desse movimento, todo o apoio a uma luta muito importante nas universidades públicas, uma luta pela qual nós federais nós já estamos enfrentando há um bom tempo, assim como estamos enfrentando há um bom tempo a precarização nas federais, também na Federal de Uberlândia. Bom, eu gostaria de salientar, inicialmente, o título da minha exposição é Educação Operária no ABC, as experiências dos grupos de teatro Ferramenta e Forja nos anos 70 e 80. Esse é um trabalho que eu vim desenvolvendo no mestrado e no doutorado. Atualmente, eu tenho me dedicado à questão da indústria cultural e do teatro popular em São Paulo e no Brasil. Bom, eu acho interessante essas questões que passam por experiências dos anos 70 e 80, e eu vou tratar disso pensando passado e presente no meu texto e deixando bem claro algumas questões finais da importância dessa temática para o presente. Bom, entre as décadas de 70 e 80, as lideranças sindicais de São Bernardo do Campo estavam empenhadas em mobilizar, por meio de programações culturais, planos de formação política e projetos de comunicação. Ao procurarem organizar a categoria, instituem o campo da educação sindical como uma estratégia de luta decisiva naqueles anos.
Nesta exposição, pretendo abordar o significado cultural e político de dois grupos de teatro. O grupo Ferramenta, que é de 1975 a 79, e o Forja, de 79 a 91. Grupos constituídos por dirigentes sindicais, trabalhadores da base e por um ator e diretor de teatro. Será enfatizado como característica fundamental desses grupos a importância do teatro para o chamado trabalho de enraizamento do sindicato no meio da classe trabalhadora e a tarefa cultural de libertação dos trabalhadores. Bom, mesmo debaixo da ditadura militar e da estrutura sindical corporativa, o Sindicato de São Bernardo, e não apenas ele, desempenhou um papel de escola de cidadania operária para uma parcela significativa dos trabalhadores do ABC. Aproveitando uma afirmação de Eric Hobsbawm sobre a formação da cultura das classes trabalhadoras britânicas nos séculos XIX e XX, vale realçar que o próprio movimento, aspas, o próprio movimento operário organizado não era somente uma forma de luta, ele também representava para muitos de seus militantes uma forma de autodidatismo. Fecha aspas. Os dirigentes e intelectuais dentro do sindicato vão procurar organizar atividades que têm como meta formar os operários da base, assim como os próprios diretores. A participação ativa de intelectuais de esquerda que ali estavam militantes e também repensando discursos e práticas vai enriquecer, lembrando aqui uma expressão de Raymond Williams, todo um modo de vida. O que o movimento dos trabalhadores do ABC, juntamente com os intelectuais de uma tradição de esquerda, fez em relação ao sindicato e à cultura é algo digno de registro. Por isso, ao focalizar esses homens, sujeitos sociais com práticas e experiências de vida e consciências distintas, o fator que prepondera aqui é a disponibilidade para o pensamento. Os operários não são vistos como uma coisa. Seguindo os ensinamentos de Richard Hogarth, Raymond Williams e E.P. Thompson, os trabalhadores não são apresentados como um grupo passivamente explorado, mas como um conjunto de pessoas que criam sua própria tradição, apesar da modernização da mídia de massa e da incorporação à cultura massificada. A capacidade e a vontade de se formar mediante o contato com textos dos jornais, das peças teatrais, dos livros e dos filmes corresponde ao desejo daquilo que desde cedo tem sido apartado dos trabalhadores, o conhecimento mais avançado e a privação contínua desse benefício. É importante esclarecer que as atividades de formação desenvolvidas pelas lideranças sindicais de São Bernardo, práticas vivenciadas por outros sindicatos, associações de trabalhadores em diferentes lugares no Brasil no século XX e em outros países desde o final do século XIX, essas atividades de formação incluíam iniciativas no campo da comunicação, da educação e da cultura. Aqui eu vou tratar do campo especificamente da cultura, no caso, os dois grupos de teatro. Só para exemplificar, no campo da comunicação, dos anos 70 aos final dos anos 80, nós vamos ter jornais, a TVT, TV dos Trabalhadores, a Revista de Cultura Ligação, a Rede de Comunicação dos Trabalhadores, RCT, e a Rádio dos Trabalhadores. Todas essas iniciativas não vingaram na década de 90. No campo da educação, conferências, palestras, congressos, assim como uma escola de madureza e supletivo, o Centro Educacional 7, que eu vou falar um pouco mais adiante, e o curso de formação sindical, que é dos anos 80. No campo da cultura, além das tradicionais festas, bailes, departamento cultural, festivais de música, os grupos de teatro, do qual eu falo. Nesse sentido, é necessário destacar três questões inicialmente. Eu entendo a emergência do chamado novo sindicalismo no ABC, na minha concepção,
como o entrecruzamento da política e da cultura nos anos 70 e 80. 2. O sindicalismo do ABC, a partir dos anos 70, não é uma construção, como a maioria deles gosta, não é uma construção apenas dos sindicalistas. No meu entendimento, é uma operação que abrange práticas e representações de múltiplos personagens, tais como sindicalistas, jornalistas, advogados, militantes de diferentes organizações revolucionárias de esquerda, incluindo o próprio PCB, ex-presos políticos e artistas, que estavam todos naquele momento no ABC. No caso da literatura acadêmica, sobre o movimento operário no ABC, no pós-64, autores como Leôncio Martins Rodrigues, Maria Hermínia Tavares de Almeida, Amnério de Maroni, Ricardo Antunes, Laís Abramo e Éder Sager, entre outros, focalizaram o novo sindicalismo como um movimento eminentemente político, ou seja, dentro do marco importante da luta política, que colocava a questão, entre outras, da denúncia do arrocho salarial, da estrutura sindical, do contrato coletivo de trabalho, melhores condições de vida, direito de greve, etc. O que exclui deste raciocínio a cultura como uma importante peça neste jogo. E é disso que eu vou tratar. Bom, pensando o campo da cultura e particularmente o teatro, no Brasil do pós-64, enquanto a maioria dos artistas estavam ligados profissionalmente à indústria cultural, outros buscavam provisoriamente o exílio e alguns ainda tentavam uma resistência à modernização conservadora da sociedade, inclusive ao avanço da indústria cultural. Eles procuravam vincular-se aos chamados novos movimentos sociais, que aos poucos iam se organizando apesar da repressão, especialmente em alguns sindicatos, em comunidades de bairro, muitas vezes associadas a setores de esquerda da Igreja Católica. Só para citar, em Santo André, por exemplo, em 1968, nós vamos ter a criação do Grupo de Teatro da cidade, o GTC, que na época era coordenado pela professora da USP, brutalmente assassinada, Eleni Guariba, que era da VPR. Não só em Santo André, mas na região do ABC, vários grupos teatrais ditos alternativos ou denominados teatro da militância surgiram como Núcleo Expressão de Osasco, Teatro Circo Alegria, Núcleo Independente, Teatro União e Olho Vivo, coordenado pelo César Vieira, que se mantém até os nossos dias. E o Grupo Ferramenta e o Forja, ambos ligados aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na primeira gestão do atual presidente da República. O que eu gostaria de salientar como aspectos interessantes que ligam esses grupos denominados da militância? Alguns aspectos são interessantes, como produzir coletivamente, atuar fora do âmbito profissional, levar o teatro para o público da periferia, produzir um teatro popular, estabelecer um compromisso de solidariedade com o espectador e a sua realidade, fazer do teatro uma arte viva e questionadora a serviço do povo. Esses aspectos não devem elidir a sutileza das diferenças entre os grupos, a garantir a especificidade de cada um e marcar as divergências entre si. A atuação dos grupos teatrais, Teatro União e Olho Vivo, Ferramenta e Grupo de Teatro Forja, essa atuação se vinculava aos movimentos sociais de bairro, os sindicatos, as comunidades de base, fundindo-se política e cultura na reorganização da sociedade civil sob a ditadura. Especificamente, com relação ao grupo de teatro Ferramenta, Grupo Ferramenta de Teatro, ele foi criado dentro de uma escola, Centro Educacional Tiradentes,
em 1975, uma escola criada pelo Sindicato de São Bernardo, que era supletivo, era Madureza inicialmente, depois supletivo. Esse grupo de teatro era coordenado por um professor de física, recém-saído da prisão por conta de suas ligações com a Ala Vermelha. Esse grupo de alunos operários reclamava por uma atividade que iria estimular ainda mais a leitura de textos e livros. Aliás, vale mencionar que era significativo o número de professores da escola com vínculos com as organizações clandestinas de esquerda, como a AP, Ação Popular, Movimento de Emancipação do Proletariado, MEP, Convergência Socialista, CS, Ala Vermelha e etc. O Grupo Ferramenta, criado dentro da escola, entre os anos de 1975 e 1977, irá apresentar os textos teatrais de Martins Pena, Augusto Boal, Oswaldo Dragum e Ariano Suassuna. Os alunos metalúrgicos do SET, da escola, vão ler e representar, como escreve Bertolt Brecht em um de seus poemas, o passado e presente em um. Ao iniciarem as leituras em voz alta dos textos teatrais dos séculos XIX e XX, o grupo de leitores da escola vai compor e recompor diferentes universos para suas intenções e desejos particulares. No caso, passado e presente em um, significa aliar a leitura com significados novos, textos recheados de crítica social em determinado contexto, a representação operária de um grupo de metalúrgicos em São Bernardo do Campo. E mais, ao apresentarem as peças à plateia operária, novos significados eram incorporados ao passarem pelo crivo da experiência vivida ou da forma como as classes populares recebiam essas representações e reelaboravam coletivamente. As questões políticas e estéticas das peças eram eram atualizadas pelo debate entre o grupo de teatro e a plateia no Brasil dos anos 70. Os temas teóricos e ideológicos, não restam dúvidas, abordados, entre outros, eram a estrutura moral e econômica da sociedade, os embates pelo poder e pelo capital, as pequenas negociatas, a exploração do operário, o caráter, claro, naquele momento, o caráter do processo de revolução, os aspectos do subdesenvolvimento, o ideal de justiça e liberdade. Em 1977, um dos alunos da escola, Expedito Soares Batista, que hoje é advogado dos sindicatos metalúrgicos do ABC, resolve escrever uma peça teatral. A peça se intitula Eles Crescem e Eu Não Vejo. Tem como mote a peça o retrato da vida cotidiana dos operários. O texto possibilita uma mediação, um canal de acesso, principalmente com o clima do dia a dia na fábrica e mesmo fora dela. O título da peça foi inspirado na campanha contra a hora extra, promovida em 1977 pelo Sindicato de São Bernardo. A imagem que Expedito Soares Batista nos apresenta sobre a vida cotidiana dos operários é de uma situação imutável. De madrugada até a noite, do início da peça ao seu final, nada acontece. Os seus companheiros de trabalho limitam-se a reproduzir as suas relações de produção monotonamente e sem aparentemente nenhuma esperança. Eles parecem conformados com o seu destino. Os operários estão aniquilados pelas horas extras de trabalho, pela disciplina fabril, e nada fazem para tentar mudar o curso dos acontecimentos. Expedito Soares Batista foi aluno da escola de Madureza, foi participante do Grupo Ferramenta
E assim como o Expedito e várias outras lideranças que se formaram nesse momento, das quais eu ia destacar adiante, também ele, Expedito, participou dos cursos de cinema promovidos, uma outra iniciativa naquele momento, promovidos pelo Renato Tapajós, que também era ex-integrante da Ala Vermelha. Expedito Soares escreveu sobre o que mais falara de perto a sua sensibilidade. Ou seja, ele escreveu precisamente daquilo que estava impregnado de experiência vivida. Ao cruzar essa experiência, o cotidiano fabril e doméstico, com as novas experiências na escola e no teatro, ele não era um receptor passivo. Ele era antes, lembrando aqui a ideia de Nathalie Zemon Davis, um usuário, um intérprete ativo dos textos impressos que ele lia e ouvia, e também ajudava a dar forma a esses textos, assim como ele produziu um, na expectativa de falar do seu universo. Expedito Soares Batista expressava no plano artístico a visão dele e de quebra de um grupo de sindicalistas que pregavam contra a hora extra. Na minha perspectiva de análise, o fato da escola, o Centro Educacional Tiradentes, ser mais do que uma escola de madureza tradicional e de abrigar um grupo de teatro, isso colaborou para a instituição de um campo de circulação de experiências e trocas entre alunos e professores. Vários professores da escola, como eu mencionei anteriormente, incentivavam a politização, a formação dos alunos. As apresentações do Grupo Ferramenta eram seguidas de discussões e debates. A plateia subia ao palco. Muitos dos textos e das atividades desenvolvidas na escola tinham um caráter de intervenção social. A peça de Expedito, um esforço de fabricação da escritura, ao relatar o cotidiano doméstico, no qual não era possível ele acompanhar o crescimento dos filhos, eles crescem e eu não vejo, ao relatar esse cotidiano doméstico e o cotidiano da disciplina fabril, ele unia e movimentava as vivências pessoais do autor às da plateia operária. A produção do texto, ao deixar de apontar um final fechado, permitia que o público escrevesse diferentes finais. Eles apresentavam a peça e, a partir do debate, se discutia coletivamente, inclusive, a próxima apresentação. Então, a produção do texto, ao deixar de apontar para um final fechado, permitia que o público escrevesse diferentes finais. Exatamente porque assistir significava articular. Estabelece assim um processo de interação dialética que implica uma atividade mental, à medida que o desenvolvimento da capacidade de organização das sensações. Héctor Escola, ao se pronunciar sobre por que deixa suas histórias em aberto, diz, aspas, é o público que deve concluí-las. Um filme não tem o poder de mudar uma realidade, mas pode convidar ao questionamento. Esta, para mim, deveria ser a função do cinema. Por isso eu prefiro não ter finais muito fechados, nem heróis. Bom, a experiência do Ferramenta, do grupo de teatro Ferramenta, basicamente centrada na apresentação de peças no sindicato, de autores e dessa única produção, no caso do Expedito, essa iniciativa ela foi encerrada devido ao próprio encerramento das atividades da própria escola. A escola foi fechada no final de 78, o que significava, naquele momento, um período de mudança na situação política e sindical do país. Ou seja, no final da década de 70, com a progressiva abertura democrática, a organização do movimento passava mais pela criação das comissões de fábrica, pelos cursos de formação, que até aquele momento era o que a escola fazia, pelos cursos de formação, pela profissionalização de mais diretores, pela expansão dos meios de comunicação e pela manutenção das atividades culturais. A escola,
havia esgotado a sua importância de meio auxiliar do movimento. Em 1979, com o sindicato sob intervenção, que é criado por um grupo de operários, alguns inclusive ligados ao Ferramenta, o Grupo de Teatro Forja. É interessante salientar mais uma vez como é que esses grupos eram tanto iniciativas dos operários e ao mesmo tempo enquadradas progressivamente pelo Sindicato de São Bernardo. Tá? Então, em 79, o Forja se define como um grupo que pretendia realizar um trabalho cultural, um trabalho de lazer como ferramenta, mas que entendia, assim como ferramenta, na contribuição do crescimento e no avanço da consciência de classe operária. Tá? Para o Forja, estava a criar a importância não só de atuar dentro do sindicato, como foi a característica do Ferramenta. Para o Forja, era de fundamental importância atuar no sindicato, nos bairros, nas favelas, onde moravam os metalúrgicos, que foi feito, montar peças mais elaboradas artisticamente e peças mais simples, esquetes, para auxiliar mais diretamente as campanhas deflagradas pelo sindicato. Para o Forja, era de fundamental importância fazer um teatro que fosse uma opção cultural, de lazer para os trabalhadores, assim como cumprir a função social do teatro, fornecer subsídios para a reflexão da própria vida e da realidade. Até o final entre os anos 70 e os anos 80, particularmente até o final dos anos 80, na maioria dos documentos produzidos pelos sindicatos metalúrgicos, nós ainda vamos encontrar uma atenção especial às atividades culturais. Só um trecho aqui para mostrar o que eles entendiam no caso das lideranças. É preciso priorizar a questão cultural, aspas, né, como formadora de consciência política e que possibilite ao trabalhador entender o seu papel no processo de transformação. No meu entendimento, o Forja acabou produzindo um importante universo de linguagens, representações, ideias, noções que eram assimiladas tanto pelas lideranças sindicais como pelos trabalhadores da base. Sem dúvida, o teatro operário impulsionou de forma decisiva o movimento dos trabalhadores metalúrgicos em São Bernardo, em direção a uma experiência cultural significativa para o sindicalismo brasileiro. Como lembra Ottaviani, a emancipação da classe operária, em termos sociais, econômicos e políticos, compreende também a sua emancipação cultural. A tentativa de manter um grupo, tanto Ferramenta como o Forja, a tentativa de manter um grupo de teatro ligado ao sindicato não foi uma tarefa fácil. Criar as chamadas condições concretas esbarrava numa série de entraves, tais como falta do hábito de leitura, problemas pessoais entre os membros do grupo que apareciam nos ensaios ou nas reuniões de ressaca, mal dormidos, alcoolizados, falta de disciplina, autoritarismo dos dirigentes sindicais, a utilização da produção cultural só para o sindicato, o utilitarismo, a noção utilitária da cultura apenas para auxiliar o sindicato. No entanto, é possível afirmar que o que fortaleceu os dois grupos foram os dois coordenadores. No Ferramenta, o professor de física, o José Roberto Michelazzo, que era ligado à Ala Vermelha, à disposição dele, e no Forja, o Tim Urbinati, que vem do grupo de teatro das ciências sociais da USP, e que se identificava profundamente com o grupo. No caso, a ideia tanto do Ferramenta como do Forja era socializar os textos teatrais entre os operários do ABC. O Forja se caracterizava especialmente pela criação coletiva dos textos, por atuar nas campanhas salariais, nas portas de fábricas, nas assembleias, nos bairros e na assessoria, coisa que eles fizeram, na constituição de grupos locais de teatro na região do ABC.
não deixando de lado a montagem de peças que interessavam diretamente ao grupo, como, por exemplo, Dois Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos, e A Revolução dos Beatos, do Dias Gomes. A marca registrada do Forja era o intercruzamento entre o sindicato, a militância e o universo cultural. O Forja, sem dúvida alguma, ousou muito na criação e na invenção teatral. Só para exemplificar, os dois textos que foram escritos coletivamente pelos operários do Forja foram dois que estão publicados pela editora Ucitec. Pensão Liberdade, que é de 1980, e Pesadelo, que é de 82. As duas peças giram, entre outros temas, questões como a luta na fábrica, o desemprego, o sindicato, a greve, o piquete, o arroxo salarial, a liberdade sindical, o contrato coletivo, entre outras temáticas. Depois, se vocês quiserem perguntar. Recordando aqui as palavras de Fernando Peixoto, a estética é também uma questão política. Existe uma arte revolucionária que não deixa de ser arte por assumir a tarefa prioritária de transformar a sociedade. Eu gostaria de concluir salientando algumas questões. Tanto para o Forja, o Grupo de Teatro Forja, como para o Ferramenta, nós vamos ter uma relação extremamente criativa e tensa entre os trabalhadores, os coordenadores e os diretores sindicais. Isso não é só no teatro. Como eu salientei anteriormente, isso vai acontecer no cinema, né, no caso com Renata Tapajós, né, a iniciativa do cinema, e na TVT. Não só a relação tensa e criativa, mas também essa circulação de experiências muito importante, que ocasionou a formação de algumas lideranças importantes. Luiz Inácio Lula da Silva, né, que passaram pelos grupos de Djalma Bon, Jair Meneghelli, Vicentinho, que era um dos atores da peça Pensão Liberdade, entre outros. O que evidencia também os limites da ação sindical, ou seja, a instrumentalização da cultura, que naquele momento foi para o novo sindicalismo, e depois você vai ver isso no PT e na PUT. No pós-64, o teatro operário no ABC pode ser entendido como um campo de representações que mescla cultura e engajamento político. Toda essa história é uma parte importante da história social e cultural dos operários do ABC. No dizer de Ottaviani, um acervo fundamental que ecoa até os nossos dias. Por isso, cabe frisar que as atividades de formação sindical são espaços privilegiados de troca de experiências, são também espaços para se elaborar em conjunto uma nova forma de pensar, organizar ideias, criar novos conceitos, analisar conhecimentos já teorizados e uma nova forma de planejar a ação sindical. Concluindo, pensando nas questões passado e presente, a formação sindical se preocupa com questões práticas do cotidiano do trabalhador e do movimento sindical. Torna-se um espaço no qual os agentes do movimento sindical vão pensar a sua prática, vão repensar as teorias do próprio movimento e vão difundir as novas descobertas. Dessa forma, hoje, para os sindicatos no Brasil, em meio à crise do sindicalismo a nível mundial, nós temos nos defrontado com questões importantes que estavam nos anos 70, nos anos 80 e continuam na agenda. Questão do planejamento sindical, negociação coletiva, proposta de contrato coletivo, organização por local de trabalho, formação profissional. E como essa, no meu modo de ver, foi o caminho do Sindicato de São Bernardo nos anos 90, abandonando o processo de formação e educação e cultura. Depois a gente pode falar sobre isso. A formação ainda é um importante meio de organizar a categoria e a própria classe trabalhadora. Por tudo isso, a educação sindical, objetiva, além de melhores salários e condições de trabalho, incentivar a educação dos sentidos dos trabalhadores. Eu peço licença para terminar, fazendo referência rápida a uma passagem que eu considero particularmente interessante e importante, do Raymond Williams. Acredito que o sistema de significados e de valores que uma sociedade capitalista gerou deve ser derrotado de forma geral e no detalhe, através
através de um trabalho intelectual e educacional intenso e contínuo. Este é um processo cultural a que chamei a Revolução Longa. A tarefa de um movimento socialista vitorioso envolverá a imaginação e o sentimento, tanto quanto fatos e organização. Imaginação e sentimento não em sentido fraco, imaginar o futuro ou o lado emocional das coisas. Ao contrário, devemos aprender e ensinar uns aos outros as conexões que existem entre formação política e econômica e uma formação cultural e educacional, e talvez o mais difícil, as formações de sentimentos e de relações, que são os nossos recursos mais imediatos em qualquer forma de luta. Muito obrigada.